One Piece passa cada semana por uma reinvenção incrível. São mais de 25 anos de publicação e a cada capítulo o mangá consegue melhorar. Isso é simplesmente impressionante. Entre altos e baixos, o mangá tem suas fases que são simplesmente inesquecíveis. Capítulos que são memoráveis para os leitores, eu imagino que serão marcantes até o fim da história. E esse é um desses casos. O capítulo que a gente leu essa semana foi um desses com o qual eu vou me lembrar até o fim do mangá. Esse capítulo, para mim, ele é equiparável, não em tamanho, não em qualidade, mas o que é contado dele é equiparável à morte do Barba Branca e vocês vão entender o porquê. Parece loucura? Parece loucura escutar isso pela primeira vez, mas vocês vão entender na review que eu vou fazer dele e para comentar o futuro. Então se prepara que essa review vai ser bem densa, com muita coisa sobre a lore desse mangá. Sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. Eu acho que a parte mais emblemática desse capítulo é com certeza, obviamente, a luta entre Xebec e Mu. Como eu tenho feito nos últimos reviews do canal, eu não vou ficar descrevendo tanto o capítulo, eu acho desnecessário, vocês já devem ter visto outros reviews no YouTube e também já devem ter lido o capítulo pelo menos umas 5 vezes, então não faz muito sentido descrever cena a cena, eu vou comentar as coisas mais importantes do capítulo pra mim. Primeiro de tudo, o embate de dois personagens que não são só personagens marcantes pra gente dentro da obra, o Imu, que já foi introduzido há um tempo atrás e que é o vilão principal que temos até aqui, e o Xebec, que foi introduzido recentemente, mas é um dos melhores personagens, chego a dizer que top 5 melhores personagens do mangá atualmente, e talvez de todo o mangá, mas não é só isso, é um embate geracional dentro daquele mundo. A primeira vez que a gente viu alguém citar um nome ou trazer um nome à tona que fez o Imu tremer foi o momento em que Joy Boy é citado entre muitas aspas, ele não é citado diretamente, mas a sua presença é sentida no arco de Egghead, onde Imu cai no chão se tremendo inteiro só de ouvir esse nome. A mesma coisa também acontece aqui nesse capítulo, esse capítulo que tem uma certa confirmação de que Davy Jones e Joy Boy são duas pessoas diferentes, o que é ótimo, a gente já imaginava que isso poderia acontecer, mas eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Para todos os efeitos, o desafio que o Xebec traz para Imu é muito interessante, falando sobre a questão da promessa, e aqui que eu já vou começar a comentar sobre toda essa relação, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro do mangá, e é por isso que eu falo que é um conflito entre dois personagens que não é só dois personagens importantes para a narrativa no momento, mas um conflito geracional daquele mundo. Ok, Xebec pergunta para Imu: de quem você tem mais medo, Joy Boy ou Davy Jones? Então os dois estão separados. E aqui eu queria comentar sobre o que tá bem óbvio no mangá de One Piece, eu já comento isso há muito tempo, o vídeo mais famoso aqui do canal é a gente falando sobre isso, da relação entre duas pessoas que herdam uma promessa parecida, mas de jeitos diferentes que vão levar ao final da história. Colocando em termos práticos, Luffy, Barba Negra, ambos facetas diferentes, o Deus do Sol da Liberdade e o Deus do Sol do Caos. Basicamente, botando em termos bem simples para facilitar o entendimento é isso. A ideia que é interessante é que Xebec comenta que Davy Jones é o nome do antigo rei do mundo, e aí o Imu responde que ele nunca foi nem sequer por um instante. E aqui eu questiono o que o Xebec tá querendo dizer com rei do mundo. Eu acredito que ele fala rei do mundo não por ter possuído um trono necessariamente, e ser aquele que se sentou em Mary Joyce, até porque essa história de Mary Joyce só acontece depois do século perdido e a sua ascensão. Então eu imagino que com rei do mundo, Xebec queria dizer aquele que detinha o poder do mundo, um homem de fácil domínio, coisa que o Imu cita mais na frente. Nunca mais vai existir um homem que tenha tão fácil domínio assim sobre as coisas. O Xebec fala que o Imu sempre teve medo, e aí é interessante como ele fala desse jeito, porque dá a entender que o Xebec sempre soube da existência do Imu, mesmo antes do momento em que eles se encontram em Mary Joyce. Talvez, como eu já tinha teorizado aqui no canal, o Xebec subiu em Mary Joyce para ter certeza de que a lenda que ele escutava, a história que ele escutava desde pequeno era verdadeira, e de fato se tornou realidade. Xebec fala que Imu tem medo de que a vontade do Davy seja herdada em algum dia, e que essa pessoa venha para cumprir a promessa. A promessa vive de forma temporal, eu vou falar sobre isso, mas essa cena, o enquadramento, leva até Teach. Enquanto os dois conversam, a gente tem um panorama geral do que está acontecendo e depois fecha no Teach com a sua mãe. E aí, isso dá a entender de que talvez Davy Jones seja o homem que realmente tem a vontade no qual o Teach quer herdar, ser o rei do mundo, assim como Xebec afirma anteriormente. E aqui seria a visão do caos, a visão de alguém que quer governar tudo, ou talvez Teach tenha entendido errado no futuro, mas vamos se manter com essa visão de que é a visão do caos e etc. Mas enfim, a gente sabe que em outro momento da história, e aqui eu trago a comparação que eu fiz no início do capítulo do porquê esse capítulo é tão importante quanto o que eu vou citar agora,
é o momento que o Barba Branca morre. E nesse momento ele fala que Teach não é o homem que o Roger estava esperando, porque Teach não é o homem que vai cumprir a promessa do dia prometido que o Barba Branca estava falando. Então peraí, é a palavra do Zebek contra a do Barba Branca? O que o Oda está querendo mostrar? Eu acho que mais uma vez fica claro de que existem duas visões a respeito do dia prometido, e que isso vai depender de quem o destino vai querer levar para lá, se vai ser Luffy ou se vai ser o Barba Negra. Essas duas cenas, elas mostram a visão de um homem que morreu de pé, protegendo seu filho e deixando com que Luffy saísse com vida daquele lugar, fazendo com que toda a sua tripulação o protegesse para que ele saísse com vida, porque de certa forma a Barba Branca viu o propósito no Luffy. Pode não ter ficado tão claro pra gente, mas lendo e interpretando tudo que acontece na Guerra de Marineford, é exatamente isso que o Barba Branca vê no Luffy, coisa que ele não viu nem no Ace, por exemplo, que era sangue do Roger. E o descendente direto de Zebek também não poderia ser o homem que Roger esperava. A gente sempre acreditava que o Barba Negra não seria o homem que Roger esperava, porque ele não tinha o mesmo propósito do Luffy. E em teoria isso tá certo, porque são dois propósitos diferentes e não um só, como a gente sempre acreditou. Então olha como Oda consegue fazer aquela cena do Barba Branca ser ainda mais interessante. É óbvio que o Barba Negra não é o homem que Roger esperava. Não tem como ser ele, porque não é essa promessa que o Barba Negra quer cumprir. Ele quer cumprir o propósito do Dave e não do Joy Boy. É interessante como quando o Zebek cita os dois, ele fala Dave D. Jones, ou seja, Dave Jones tinha o D no seu nome, mas Joy Boy não é citado D em momento nenhum. A gente tende a acreditar que Joy Boy é muito mais antigo do que Dave Jones, e isso é bem interessante. Tem dois símbolos cruciais entre esses dois personagens. Eu acredito que Dave Jones tenha toda uma questão com o número 3 cabeças, os gigantes, os bucaneiros e por aí vai, e sobre isso eu vou deixar para comentar em outro momento. E o Joy Boy tem a visão do sol, do chapéu de palha e da promessa entre amigos. Então sim, tá bem claro que são duas visões diferentes pro dia prometido, e a gente vai ver quem é que vai realizar uma das duas promessas. Parece que de qualquer maneira Joy Boy e Dave Jones são pessoas que se opuseram a Imu, e Imu parece ser muito antigo mesmo, a ponto de ter lutado contra essas duas pessoas. Ele até fala: cessa de sonhar, tal estirpe jamais haverá de aparecer novamente. Ou seja, ele tá falando um tipo de pessoa, a pessoa que o desafia, independente da visão que ele tenha, se é uma visão de liberdade para todos ou se é uma visão de anarquia e guerra e caos e por aí vai, que é mais uma coisa voltada pro lado do Barba Negra. É interessante como, ao mesmo tempo que Imu não cita Zebek sendo de fato o Dave, ele também chama Zebek pelo nome Dave. A gente pode acreditar que ele tá falando pelo nome do clã, mas parece que ele tá tentando falar com Dave de verdade. E aqui eu queria falar sobre o fator sanguíneo dentro do mangá de One Piece. A gente volta mais uma vez à cena da morte do Barba Branca. O Zebek também afirma uma coisa bem igual ao Barba Branca naquele momento: você pode apagar a sua linhagem sanguínea, mas a chama dentro deles nunca se apagará. Isso porque você pode sim eliminar todos aqueles com o nome D, mas essa chama vai continuar viva independente de quem seja, porque esse propósito, esse desejo pode ser herdado através das gerações com uma ajudinha do destino. De qualquer maneira, a ideia é muito simples. Existe uma ligação sanguínea daqueles que herdaram o sangue do David Jones e dos D, que são inimigos de Imu, e também há aqueles que podem herdar a promessa se opondo a ele de fato. Para todos os efeitos, pessoas ligadas a Joy Boy, como a gente viu o Emmet e Zunisha, chamam Luffy de Joy Boy diretamente, mesmo que Luffy não seja ele de fato. Assim como o próprio Imu fez com o Zebek, mesmo ele não sendo o Dave de fato. Então, seja por sangue ou seja por propósito, essas pessoas são como receptáculos de uma vontade anterior a eles, uma vontade ancestral. Imu se aproveita para governar os gigantes, que é o momento que ele está falando isso, e eu gostaria de tratar sobre esse assunto com um pouco mais de detalhe. O mangá tem flertado com a ideia de que os gigantes têm ligação direta com os bucaneiros e com os Dave. Isso já é algo que está dentro do mangá de One Piece há muito tempo atrás. Para quem acha que o Oda inventa as coisas de última hora, é só você pegar toda a relação que o Barba Negra tem simbólica com os gigantes ancestrais e com os próprios gigantes. 3 caveiras, 3 pistolas, o símbolo de caveiras é o símbolo que os gigantes ancestrais também usavam. E se você voltar ao momento em que Oz aparece na ilha de Thriller Bark e olhar para sua roupa, você vai ver essa cruz. Essa cruz também aparece no castelo de Mary Joyce, na Câmara Secreta. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no canal, mas eu vou repetir o mais breve possível, só para vocês relembrarem que Mary Joyce não foi criada pelos Tenryubits, muito menos por Imu. Ela é muito mais antiga que isso, visto que Lunarianos já viviam por lá antes do governo mundial, que era a Era dos Deuses, e como o próprio Doflamingo afirma, depois do momento que o governo mundial é
fundado e os Tenryubitos assumem esse cargo, eles se mudam para Mary Joyce e não criam ela. Ou seja, alguém estava naquele trono antes e, como Zebek afirma, Dave já foi rei do mundo. Como eu afirmei no início do vídeo, eu não acho que Dave Jones sentava naquele trono e governava o mundo diretamente. Alguém que veio depois do Joy Boy, por exemplo, a segunda destruição do mundo ou algo assim. Eu acho que ele dominou por poder, porque ele tinha muita influência e era muito poderoso dentro do mundo e se opôs a pessoas como Imu no passado. E poderia sim ser o dono do trono, mas eu acho que ele não foi o cara de que ficava ali sentado só governando o mundo naquele lugar. Entendem o que eu quero dizer mais ou menos? Aquele reino provavelmente era dos gigantes ancestrais e do povo do Dave. E é aqui que eu trago uma coisa ainda mais interessante. E se o Chapéu de Palha está lá, não por conta do Imu, mas por conta do Dave Jones, que herdou a vontade do Joy Boy, que é mais antigo do que ele, só que de um jeito diferente, assumindo essa afeição e essa ideia do caos, de ser rei do mundo através do poder, deturpando, entre muitas aspas, a promessa principal do Joy Boy, que tinha uma visão diferente, que é mais a visão do Luffy. Então o Chapéu de Palha tá ali muito antes mesmo da chegada do Imu, fazendo com que essa cena tenha ainda mais camadas de profundidade, o que torna ainda mais irônico a cena que Ors tá com aquela roupa, com o símbolo das três caveiras, e quando assume a sombra do Luffy, vai logo pegar seu chapéu de palha gigante, entre aspas, né, procurando o seu chapéu. Tudo isso é uma relação muito interessante, eu tô me distanciando um pouquinho do capítulo, mas já vou voltar pra ele. Para todos os efeitos, o Zebek perde o controle, é dominado pelo Imu no Dome Reverse e sai lutando com todo mundo. Uma cena que eu fiquei completamente chocado. O Barba Branca é um brutamontes, o Zebek vai com tudo, lembrando que o Dome Reverse deixa o cara ainda mais forte, vai com tudo pra cima do Barba Branca, que já puxa sua espada e segura ele diretamente sozinho. É impressionante o que acontece aqui nesse capítulo em relação à força do Barba Branca, ele era mesmo um monstro. A gente continua vendo a mãe do Tite fugindo junto com ele, indo até o porto. Tem alguns momentos ali com os Tenryubitos que pra mim tanto faz como tanto fez, eu não me importo. Tem um momento bem fofinho entre o Rayleigh e a Shaki quando eles estão fugindo e eles estão juntos, abraçados. Eles são muito pai do Mihawk, cara. Eu não vou nem entrar nesse vídeo, eu não preciso nem teorizar demais, eles são pais do Mihawk. Enfim, só vamos esperar isso acontecer no mangá. Tem uma cena que eu gostei muito, que é a cena que o Dragon tá no chão, exatamente como o Luffy em Sabaldi. Cara, que doideira, que paralelo entre pai e filho, né? Acho que deve ser realmente o momento em que o Dragon abandona a marinha, abandona o seu posto e vira um revolucionário, principalmente porque o Oda gosta de brincar com isso, né, dos painéis. A gente vê o Dragon, corta já para o Kuma e para Ivankov, então ele já tá fazendo essa imagem na nossa cabeça de que esse de fato deve ser o momento que o Dragon abandona a marinha e vira um revolucionário, aprendendo mais sobre a sua história, e é o momento que ele faz provavelmente a tatuagem no seu olho, assim como o Zebek também tem uma. Eu vou deixar pra comentar isso em outro vídeo, tá? É o momento que Zebek chega até a sua mulher e mais uma vez a gente entende que os Davis sabem muito sobre a sua história, é por isso que tinham que ser apagados, e é o que o Imu fala naquele capítulo, aquele enfático capítulo em que ele diz que os D hoje são uma casca vazia porque não sabem o propósito que tem. Eu falo isso porque no momento que Zebek encara a mãe do Tite e o próprio filho, ela diz: bom, você perdeu, né? Você teve que encará-lo pra nos salvar, mas ainda era cedo pra enfrentar essa coisa. Quando ela fala que é cedo pra enfrentar essa coisa, é o tipo de fala que a gente já tem desde o início desse mangá. Ainda é cedo demais, chegamos cedo demais, ainda não era a hora, ainda não é o momento, porque realmente existe algum momento que o Imu vai ser derrotado, o dia prometido, a gente já sabe disso. Então mostra que eles sabiam sobre a sua história, sabiam que ele era, reforçando o que eu disse ali no início do vídeo, de que o Zebek já sabia da existência do Imu mesmo antes de vê-lo. Ele só foi pra Mary Joyce pra ter certeza do que ele estava escutando ao longo da sua vida. E é nesse segundo que eles vão morrer nas mãos do Zebek que aparece o melhor personagem dessa história, que é o Kuma, e salva os dois. Cara, como é que pode o Kuma, quando criança ainda, ser um dos MVP de God Valley? Cara, isso é impressionante. Enfim, eles dois são salvos, o Kuma joga eles pra longe com a sua fruta, sabe-se lá onde é que os dois foram parar. Isso aqui pode dar uma certa abertura pra gente acreditar que a mãe do Tite ainda tá viva, já que os dois foram salvos e não só o Tite, que era o que muita gente acreditava que ia acontecer. Eu fiquei um pouco confuso, eu não vou mentir, a respeito de se Imu tinha certeza ou não que Tite e a sua mãe foram mortos, visto que ele já dá outra ordem para que o Zebek derrote todos ali na ilha. Não dá para saber o certo se Imu sabia que eles tinham fugido ou se eles tinham morrido, já que, bom, Imu parece ter um haki de observação que consegue olhar quase que o mundo inteiro. Então, vamos esperar para ver o que o Oda ainda vai mostrar sobre isso, mas de qualquer maneira não é algo que impacta muito no que acontece posteriormente. E chegando ao momento final, Zebek tem a sua lendária batalha, que a gente já escuta sobre ela há muito tempo,
tempo, a batalha entre Xebec, Roger e Garp. Garp, bom, consegue sua missão de resgate, tira o Stanley Beast lá, o que é bem ruim, mas enfim. Roger também fala que quando o seu bando estiver reunido, avise, que provavelmente ele vai voltar. É o momento então que Garp e Roger puxam todo o seu fôlego e gritam pelo Rox para que ele apareça. Garp quer que a missão seja um sucesso, Roger fala que quer proteger seus companheiros. O Xebec tá diante dos dois com uma cara de choro. A missão dele já tá concluída. No fundo ele sabia disso. Quando ele conversa com Harold, ele fala que sabia que tava com os dias contados, já que ele não tava sentindo muita sorte sobre a sua própria vida. Ele só queria que a sua mulher e filho tivessem vida e eles, bom, foram salvos. Então já não há mais nada a fazer. Sabendo o perigo que era ter ele próprio em vida dominado pelo Imu, e eu não acho que ele sabia a extensão do poder do domínio do Imu, se ele poderia ser um escravo pra sempre ou coisa assim, ele só pede pro Roger e Garp, por favor, me matem. Só que não é um por favor, me matem. Estou falando com a boca. Ele usou a voz de todas as coisas. Pra além de tudo que o Xebec já sabia, ele ainda tinha domínio dessa habilidade. Coisa que o Roger se mostra não entender, o que eu vou comentar um pouquinho. E o Garp já se torna um pouco mais entendível pro Garp. Ele entende a situação muito fácil. Na verdade, quando o Xebec chega, ele já entendeu que aquele não era o Xebec que ele conhecia. Afinal, ele diz, olha no que você se transformou. Ele sabe que aquilo não é o pirata que ele perseguia e que ele lutava e que ele tinha conhecimento. Roger já é meio bobão e é de se entender esse período da vida do Roger. Como eu já falei, eu acho que, comentando sobre Roger, é o ponto de virada em que ele vira o pirata que a gente conhece, aquele que foi buscar One Piece. Eu acho que é nesse ponto da história que ele descobre isso, porque eu acredito fortemente que o próximo capítulo, para quebrar a expectativa de muita gente, não vai ser um capítulo focado na batalha desses três. Eu não acho que o Oda vai fazer um show de desenhos de batalha, como muita gente quer. Vai ser cenas de combate entre eles três, mas o Xebec contando sobre muita coisa que o Roger precisa saber. O Garp eu acho que já não vai ligar tanto pra isso, mas talvez o Roger sim. Como eu falei, eu acho que esse é o ponto de virada do Pirata Roger. Ele não sabia nem o que era a voz de todas as coisas até aquele momento, mas depois disso eu acredito que ele vai aprender. A comunicação entre pessoas com o nome D nesse momento é muito interessante. Se a gente parar pra pensar, vamos analisar bem aqui o que tá acontecendo. A gente tem o Xebec, que é descendente direto do Dave. A gente tem o Gold Roger, que foi o homem que achou o One Piece no futuro e que incentivou a Era dos Piratas, um grande homem, um pirata lendário e que deu propósito pro Luffy e que seu chapéu de palha, herdado pelo Joy Boy do passado, foi parar no Luffy. E o Garp, que é sangue do Luffy. Toda essa cena me dá a entender de que quando o Imu entrar nela, a gente vai ver a ligação sanguínea do Luffy, que é o Garp, mas o mais importante vai ser os dois homens que têm as duas promessas dentro de si. O Roger, mesmo sem saber, mesmo sem ter muito conhecimento sobre ela, mas ele tem o chapéu para simbolizar isso dentro do mangá, e o Xebec, que tem a ligação sanguínea direta com o Dave. Tudo aquilo que eu falei ao longo desse vídeo a respeito das pessoas que carregam esse propósito, mesmo que nem saibam direito. Se no próximo capítulo tiver uma cena em que Imu chama Xebec mais uma vez como Dave e Roger de Joy Boy, aí eu vou estar liberado para fazer um vídeo de teoria que eu já tô esperando há muito tempo. Eu só quero essa informação. E aí eu vou poder falar muito sobre isso aqui no canal, mas como vocês sabem, isso é assunto para um próximo vídeo, e a minha review vai parar por aqui, porque se deixar, vocês sabem que eu vou muito longe nesse assunto. Então espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, não é nem uma review do capítulo, já que eu não fiz cena a cena, é mais uma análise sobre os assuntos que são mais relevantes dentro dele, e que sinceramente foram relevantes pra caramba pra dentro do mangá. Se vocês gostaram desse formato, se gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like e comentar aí embaixo o que você achou e as suas teorias. Também se inscreve no canal, tem muita gente que assiste nossos vídeos sem se inscrever no canal, e isso ajuda demais. Depois que o canal passou por algumas ondas de hackers, a gente perdeu muito do nosso alcance, então ajuda a gente a voltar pra ativa, pra gente estar com as nossas teorias e levar nossos vídeos pra mais gente. Também confere a nossa descrição, onde você vai ter o nosso Instagram. Também não esquece de conferir a nossa descrição com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. Inclusive, mandem suas perguntas. Essa semana eu vou fazer um vídeo de perguntas aqui no canal, então quero as perguntas mais interessantes sobre o que tá acontecendo agora do mangá. E é isso, galera, até a próxima, valeu!